Oi, gente. Bom, conversar um pouquinho com vocês sobre a propriedade dos radicais. Mas o que é esse radical? Radical nada mais é do que a raiz. A gente vai ver duas dessas propriedades. A primeira delas é uma multiplicação, onde eu tenho dois números dentro da raiz, e a segunda delas é quando eu tenho uma divisão de uma fração, um número em cima e um número de baixo. Como que eu resolvo isso? Quando eu tenho dois números dentro de uma mesma raiz, eu vou separar essa raiz em duas. Então, vai ficar raiz de índice n de A vezes a raiz de índice n do B. Ou seja, eu peguei essa escrita e separei em duas, aqui e aqui. Na divisão acontece a mesma coisa. Eu também vou separar em duas. Então, vai ser raiz de índice n de A dividido por raiz de índice n do B. Ou seja, eu peguei uma única raiz, dividi em duas. O mesmo eu fiz com a multiplicação e com a divisão. Tudo bem? Então, primeiro, eu tenho uma divisão, onde eu tenho dentro da raiz uma fração. Então, eu vou dividir. A parte de cima fica a raiz de 2, a de baixo, raiz de 7. Como nenhuma das duas raízes são exatas, o exercício fica escrito dessa maneira aqui. Raiz de 6 em cima, raiz de 16 embaixo. Vou separar, em cima fica a raiz de 6, embaixo fica a raiz de 16. A raiz de 6 não é exata, eu copio. Já a raiz de 16, eu sei que é 4. Então, o de cima não é raiz exata, eu deixo como está. E no de baixo eu resolvi, a raiz de 16 é 4. Bom, tem mais um exemplo aqui, de divisão. Então, a parte de cima vai ficar raiz cúbica de 125. A parte de baixo vai ficar raiz cúbica de 64. Separei em duas raízes, agora eu vou resolver. Que número multiplicado vezes ele mesmo 3 vezes, que vai dar 125? 5. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, a raiz cúbica de 125 é o 5. Mesma coisa aqui embaixo, raiz cúbica de 64. Que número multiplicado 3 vezes ele mesmo vai dar o 64? É o 4. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. Então, a raiz cúbica de 64 é o 4. Então, eu separo numerador e denominador, uma raiz em cima, uma raiz embaixo. Quando é possível, eu resolvo. Quando não é, deixo dentro da raiz mesmo. Quando é multiplicação, eu faço a mesma coisa. Aqui era a raiz quadrada de 9 vezes 25. Separando, vai ficar raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz quadrada de 25 é 5. 3 vezes 5, 15. Esse é o nosso resultado. Mesma coisa aqui. Vou separar em duas raízes, raiz cúbica de 8 vezes a raiz cúbica de 27, resolvendo. Que número multiplicado vezes ele mesmo 3 vezes vai dar o 8? É o 2. Vezes. Que número multiplicando ele mesmo 3 vezes vai dar o 27? O 3. Resolvendo, 2 vezes 3, 6. Então, essa é a nossa matéria, propriedades das raízes. A primeira delas é uma multiplicação, onde eu separo em duas raízes. A segunda delas é uma divisão, onde eu separo também em duas raízes e resolvo cada uma delas em separado. Tudo bem? Até a próxima, gente!